Bom dia! Como que tá a princesa? Tá se sentindo melhor? Não faz assim. E deixa eu te contar uma coisa. É impossível você ficar doente todos os dias, chamar um médico e não ter nada. Isso sabe o que é? Isso é uma brincadeira de mau gosto, de criança que quer chamar atenção. A doutora está aqui para te ajudar. Eu sei que você quer chamar atenção. Me fala, a mamãe não te dá atenção em casa? Não te dá carinho? Você não tem amiguinha? Sua mãe falou que você tem muitas amigas. Tá todo mundo perguntando na escola por que você não tá indo. Tá ficando feio pra você. A escola tá preocupada com você, sua irmã. Sua irmã então companheira sua, vocês não brigam. Sua mãe falou que vocês não brigam muito. O que tá acontecendo? Me fala. O que você quer fazer essa brincadeira de mau gosto? Não adianta, tossir. Eu sei das coisas. Eu estudei pra estar aqui. E você? Você não vai estudar? Não? Você fica assim, todo desleixado assim, torta, vai ficar aleijado. Escuta o que eu tô te falando. Se você não arrumar essa postura, levanta, fica direita. Sabe o que eu acho? Eu acho que é um egoísmo. Sua mãe tá muito preocupada com você. E você tem que entender que pra escola todo mundo tem que ir. Falar da minha infância vinculada à escola é como se fosse um assunto que mais ou menos eu esqueci de que se tratava, porque engraçado que tudo que eu já então sentia como inútil naquela época, para minha vida futura, como se eu tivesse guardado no fundo da minha memória, e aí onde o tempo perdido, junto com alguns equívocos, com algumas tolices, todas essas coisas formam uma pequena massa dura, e aí que periodicamente algumas situações da minha vida hoje, alguns lugares, alguns cheiros, algumas sensações fazem com que eu pegue essa massa e apalpe. Para mim é muito mais fácil sempre recordar as impressões visuais, as imagens. Então eu lembro da madeira da escrivaninha da professora, aquele tom de madeira, e também daqueles longos corredores brancos que ficavam várias portas de sala de aula, uma do lado da outra. Lembro também muito forte do giz, o som do giz. Nas aulas de costura a gente também aprendia a remendar o próprio calção de ginástica quando tinha algum rasgado. E aí também tinham as aulas de cozinha, que a gente aprendia não só a bater o pudim, mas a gente aprendia
aprendíamos a limpar o fogão, a esfregar um chão. Intercalava com algumas aulas que eu tinha de geografia, né? E aí, enquanto a gente muitas vezes ficava nas aulas de cozinha, limpando o chão, fazendo alguma coisa doméstica, aprendendo isso, a gente ficava repetindo os rios, as fronteiras, as cordilheiras na cabeça, porque dia seguinte ia ter prova. E ali é confidente. No fim, eu detestava tanto a escola que eu tava continuamente querendo filar as aulas. E aí eu ficava em casa, achando que convencer a mamãe da realidade, da minha dor de estômago, a minha tosse, um resfriado, moleza. Pega 2 canecas. E até que um dia ela entrou no meu quarto com uma psicóloga infantil. Depois ficou no corredor, chorando, e a psicóloga falando comigo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu olhava minha mãe chorando, eu fiquei muito preocupada com isso. Eu nem apaguei o que a psicóloga estava falando comigo. Eu só lembro dela falando que ia ser melhor para mim, que eles iam cuidar de mim, que eles iam tratar o que eu estava sentindo. Eu vendo minha mãe desesperada daquele jeito e achando que talvez ia fazer bem a minha mãe, não sei, eu fui, eu não perguntei direito o que era, eu só fui. Você compreende o que você está fazendo? Está machucando a sua mãe? Você acha isso legal? Você acha bacana machucar a sua mãe? Vai passar, querida. Vai passar. Oi, vó, tudo bem? Vó, diz uma coisa. Tô fazendo uma série sobre uma atriz. A mamãe já deve ter comentado com você, né? Sobre uma atriz que nasceu no mesmo ano que você. E aí, no livro dela, na biografia dela, ela fala que ela tinha aula de costura, aula de cozinha, né, na escola. Aí eu queria saber se você também tinha essas aulas. Tinha sim, Gabi. Economia doméstica se chamava essa aula, onde se aprendia bordados, macramê, que era um trabalho de trançados com barbantes, tudo feito à mão, e desenhos também.